Maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Terapeuta e desta vez estamos num cenário diferente. Quem está só a ouvir em áudio, estamos com um áudio diferente, com uma qualidade completamente diferente, mas este episódio também dá para ver em vídeo, portanto estamos aqui com umas melhorias. E hoje o meu objetivo é falar aqui sobre o sistema nervoso, vamos falar também sobre o intestino e vamos falar sobre várias coisas relacionadas com a ansiedade. E quem melhor do que isso, ou quem melhor para me ajudar com isso do que a psicóloga Maria Garcês? Eu pensei, Maria, será que vou fazer uma introdução daquelas à podcast? E depois pensei, acho que não. Portanto, vou ser muito breve. A Maria é psicóloga clínica, tem muitos anos de experiência, tem formação em sistema nervoso, trauma e uma data de outras que Não vale a eventualmente pena podemos dizer. falar. Portanto, era um currículo, mas eu, acima de tudo, a Maria é uma amiga minha e isso para mim já é um privilégio ter-te aqui. E eu no outro dia estava a pensar, estava a preparar isto e estava a pensar. É engraçado porque nós precisamos de uma desculpa para nos vermos cara a cara, né? É verdade, Tu és nós do ainda não nos Porto, eu sou conhecemos de Leiria, fisicamente só ainda não nos agora. conhecíamos fisicamente, já tínhamos Sim. feito 2 ou 3 videoconferências, se pudermos Sim. chamar assim, e falamos muitas vezes no Instagram, mas ainda não nos conhecíamos presencialmente. Eu sinto que devíamos passar isto para cafés mais frequentemente. Sim, acho que sim. Pronto, fica aqui a promessa em público. Ok, combinado. Maria, tu tens Diz-me. uma frase que que eu acho que é espetacular, que diz o seguinte: o contrário de ansiedade não é calma, é segurança. Uhum. Podes desenvolver? Bom, a frase não é totalmente minha, eu utilizo-a, mas é uma frase que de facto se aprende ao estudar o funcionamento do sistema nervoso, não é? Nós durante décadas acreditamos que o contrário da ansiedade seria ficarmos calmos, mas na verdade isso é a maior falácia, porque nós precisamos é nos sentir seguros. Foi justamente por não nos sentirmos seguros que nós desenvolvemos a ansiedade, não é? Então é muito por aí. O que é que tu sentes que nos prende em estados de insegurança? Porque, ou seja, o que tu estás a dizer é nós muitas vezes estamos ansiosos e estamos a esforçar-nos para ficar calmos, não é? Eu até queria explorar um bocado melhor essa ideia do que é o estar seguro e o estar inseguro. Se quiseres aprofundar um pouco mais sobre o sistema nervoso, acho que podemos ir por aí. Mas acho que a ideia era também perceber porque é que nós ficamos tantas vezes presos nestes lugares, ou porque é que é tão difícil sair destes lugares de insegurança e de ansiedade. Olha, há uma coisa muito importante no que toca à questão do sistema nervoso, que eu acho importante, que tem a ver com o vínculo, não é? Então, quando nós não temos um vínculo seguro, nós temos a tendência a ficarmos, de facto, inseguros dentro do nosso próprio corpo. Ou seja, quando nós temos uma experiência que é, de facto, que nos desequilibra, ok? Que nos desconecta, efetivamente o que acontece é que há uma falta de segurança de uma ligação com alguém significativo. E se nós pensarmos no sistema nervoso, a teoria polivagal diz-nos 3 coisas, não é? Que é a questão da hierarquia, da neuroseção e da corregulação. Uhum. Ora, a hierarquia fala-nos sobre as diferentes, não é, respostas do sistema nervoso. Isso. A neuroseção fala-nos da relação com aquilo que acontece dentro de nós, fora de nós e não é? Naquilo que nos rodeia. E depois a corregulação diz-nos que efetivamente nós pensamos sempre que temos que nos autorregular, não é? E nós, terapeutas, dizemos isto, temos que aprender ferramentas de Sim. autorregulação. Mas a verdadeira autorregulação só acontece quando nós aprendemos a regulação com outra pessoa. E essa pessoa tem que ser significativa. O que é que isso significa? Que tem que ser segura. O que tu queres dizer é que é muito mais difícil eu regular-me sozinho. É muito mais difícil regularmos sozinhos, claro que sim. Por isso é que a terapia é o lugar por excelência onde nós podemos aprender a autorregulação. Não é? Porque o terapeuta deve ser, não é? A projeção do vínculo seguro, Que se calhar muitas vezes esta pessoa nunca teve, não é? que provavelmente se calhar nunca teve. Tu falaste aí das 3 partes da teoria polivagal. Eu acho que é super interessante, é uma teoria que eu gosto muito, por isso eu acho que é super interessante nós destrinçarmos, até porque senão depois fica só técnico, não é? Portanto, vamos falar sobre isso. Vamos falar se calhar primeiro sobre a hierarquia, não é? Para falarmos Uhum. das 3 respostas que o sistema tem. Eu sei que há mais e eu sei que é um bocadinho mais complexo do que isso, mas mantendo a coisa mais simples, vamos falar disso. E depois falamos então da parte da neuroseção, também para Uhum. percebermos melhor.
e depois podemos aprofundar também esta parte da correlação. Então vamos a isso, faz-me perguntas. Força. Não, eu vou-te pedir mesmo para tu explicares melhor esta questão da hierarquia. Como é que o sistema nervoso funciona? Porque isto é uma das coisas que eu vejo muito em consulta, que é muito útil para as pessoas que chegam com ansiedade. Uma das primeiras coisas que eu faço, obviamente dependendo do caso, mas se a pessoa estiver num estado de muita crise, uma das primeiras coisas que eu faço é educar sobre como é que funciona o Isso. sistema nervoso. E é interessante porque eu gosto sempre de fazer a pergunta: ok, tu alguma vez ouviste falar sobre isto? E as pessoas nas redes sociais veem muitas dicas de respiração, veem muitas dicas de ansiedade. Tens ansiedade, faz isto, mete gelo na cara, faz não sei o quê. Ok, técnicas muito interessantes, só que depois falta as bases que é, eu nem percebo porque é que estou a meter gelo na cara, eu nem percebo porque é que estou a fazer esta respiração. Então muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento sobre o sistema nervoso, até porque obviamente é uma coisa que, se for bem explicada, pode tornar-se relativamente simples, e esta é a Uhum. minha expectativa para hoje, mas eu sei que tem alguns processos complexos e, portanto, não é só ir ler sobre aquilo sem grandes bases. Mas aquilo que eu noto é que quando eu começo a explicar melhor sobre o sistema nervoso, a pessoa começa a perceber que o seu sistema não está avariado, ele estava era a dar respostas que ela não compreendia, né? Porque Sim. às vezes o que eu sinto nas pessoas que têm ansiedade é que é como se elas estivessem a andar de carro, o carro faz o barulho normal do acelerar, mas como elas não percebem isso, ficam assustadas e pensam: Estão pá, o meu hipervigilantes, não carro é? está todo estragado. E depois vai o mecânico e diz: olha, não, isto é normal, quando acelera o carro faz este barulho, e as pessoas ficam muito mais: ah, ok, então não há problema. Então eu acho que às vezes falta um bocadinho este conhecimento, e também queria perceber se isto é a tua visão, e conta-nos um bocadinho mais sobre o sistema nervoso. Olha, de facto o que tu estás a dizer faz todo sentido e quem é acompanhado por mim sabe que as primeiras, se calhar as 2 primeiras sessões têm muito a ver com a questão da história de vida, o levantamento da anamnese clínica, não é? E conhecermos e depois passamos, eu faço isso com toda a gente que eu acompanho, para aquilo que se chama o mapeamento do sistema nervoso, que no fundo é perceber o que é que acontece no teu sistema nervoso, não é? Um mapa, não é? Do perfil pessoal e depois vamos ver gatilhos já conhecidos, recursos internos que a pessoa já tem, recursos de corregulação e regulação, para depois percebermos para que lado é que temos que virar em termos da terapia, não é? Sim. Claro que eu não defino logo à partida tudo porque eu gosto de abrir espaço para que as coisas possam ir acontecendo. Podíamos explicar aqui muita coisa do ponto de vista científico e ir aos nomes pormenorizados. Sim. Acho que não faz muito Yeah. sentido. Acho que as pessoas precisam das coisas o mais simples possível, porque senão depois com os nomes e mais não sei o que fica tudo muito confuso, não é? Então eu dou sempre este exemplo. Vamos imaginar que o nosso sistema nervoso funciona como uma escada. Ok? No topo da escada nós temos o estado de segurança, que é aquele estado que nos dá uma amplitude para nós vermos aquilo que está a acontecer. Então estamos relativamente tranquilos, não estamos super mega chill, relaxados, não é? Mas estamos naquela cena de, ok, as coisas estão a acontecer, eu não estou vigilante, a vida vai fluindo, não é? Não está ótima, mas está bem. Ok? Sim. Quando nós descemos um bocadinho estes degraus, imagina que chega um gatilho, sei lá, um barulho para algumas pessoas, ou um cheiro, ou sei lá, um telefonema que não estávamos a contar, invariavelmente o que acontece é que o sistema nervoso vai responder e, portanto, vai acionar uma resposta, ok? De ativação, que é a resposta de luta-fuga. E, portanto, o coração vai bater um bocadinho mais rápido, vamos ficar com as mãos, se calhar, a transpirar, algum, não é, A algum respiração tremor, a acelera. respiração acelera, há uma tensão muscular, porque o corpo se está a preparar para a ação. Porquê? Porque instintivamente, não é? Há uma resposta de eu tenho aqui uma ameaça, tenho que responder a isto. Ou vou lutar ou vou fugir, Certo. ok? Depois há uma terceira resposta que acontece, que está no fundo da hierarquia, ok? E que está de facto ligada muito a uma resposta muito mais primitiva, ok? Que é a resposta de paralisação, o chamado colapso, não é? Que é quando a pessoa de facto fica sem resposta, ou Uhum. seja, ela paralisa e então a respiração é como se ficasse muito superficial, como se a pessoa estivesse, eu costumo dizer, a fazer-se de morta, ok? Que é aquela sensação de não vou ver se ninguém Yeah. me vê Ficar aqui. invisível, não sou Ok, uma ameaça, vou sim. poupar A energia. ideia que é para nós trabalharmos o sistema nervoso é tornarmos um sistema nervoso flexível. O que é que isto quer dizer? Que se eu estou no estado de segurança e passei para um estado de ativação, eu não vou imediatamente querer já fugir dali. O que eu quero é perceber o que é que está a acontecer, que tipo de estratégias é que eu tenho para depois poder regressar à segurança. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão muito tempo num daqueles estados
Se estiverem muito tempo num estado de luta-fuga, que é o caso da ansiedade, não é? Que há muita ativação, a longo prazo há uma tendência para estarem num estado de paralisação. Nós sabemos que a ansiedade que perdura durante meses pode depois desaguar num quadro depressivo, não é? E a depressão, de facto, está muito associada aqui a esta questão da paralisação, não é? Então, nós não vamos tirar logo a pessoa do estado de paralisação de imediato para o de segurança, porque é quase impossível. Vamos tentar trazê-la, não é? Para alguma ativação do ponto de vista de fazer coisas. E é muito interessante porque muitas vezes as pessoas dizem-me assim, sobretudo quando têm burnouts, não é? Eu nem consigo sair do sofá, como é que eu vou caminhar como o meu médico me disse? Não é? E efetivamente uma das coisas que nós podemos fazer primeiro é pôr a pessoa a imaginar-se a caminhar. Como é que isso pode ajudar a pessoa a eventualmente começar a caminhar? Porque de facto ela começa a imaginar-se, não é? Quase como uma experiência, não é? Quase imersiva, não é? Que ela imagina-se a fazer isto. Eu lembro-me, eu tinha uma professora de yoga que nos dava aula e então dava-nos primeiro a posição, não é? Uhum. E depois dizia: agora vão fechar os olhos e vão se imaginar a fazer essa posição, e vocês vão ver que a seguir, quando voltarem a praticar, nos minutos a seguir, vocês vão conseguir um maior nível de extensão muscular. De facto, isso acontecia. Porquê? Porque o cérebro se está a preparar para alguma coisa e já há aqui uma espécie de antecipação. Mas é como se para o cérebro já isso Já já estivesse estivesse a a acontecer. acontecer. Sim. Por acaso, isso está-me a fazer lembrar, existe um estudo super interessante. Eu não sei os dados certos, nem sei com que equipa é que foi feito, mas era um estudo com basquetebolistas. Não sei se já ouviste falar disto, mas que era, dividiu-se em três grupos de basquetebolistas e um grupo, acho que era durante 30 dias, treinava cestos, outro grupo durante 30 dias não treinava nada e outro grupo durante 30 dias imaginava-se a treinar cestos. E a quantidade de acertos foi muito semelhante entre os que treinaram e os que imaginaram, e os que não treinaram, a quantidade de acertos diminuiu muito. Isso diz-nos uma coisa interessante sobre o nosso cérebro, que é de facto ele não distingue muitas vezes a imaginação da realidade. E esse é um dos problemas, sobretudo nas questões do trauma e da própria regulação, não é? Porque quando tu estás sobre um estado de ansiedade, de facto, a narrativa que te chega, não é? Ela vai influenciar tudo o que está a acontecer no teu corpo, não é? Então, por exemplo, a teoria polivagal também nos diz, parece que estou sempre a repetir, Não, não, mas é não, é verdade, importante. não é? Que de facto a primeira coisa que acontece, não é? É chamada, é a tal neurocepção, que é a experiência, não é? Dos sentidos, do que está a acontecer dentro do teu corpo e à tua volta. A seguir vem a percepção, não é? Portanto, primeiro as coisas acontecem a um nível muito sensorial e que nós não temos noção. E por isso é que insistimos tanto em trabalhar a consciência do corpo e o enraizamento. Ou incorporação, não é, no corpo, vamos dizer, o embodiment, não é? Que em português nós não temos bem uma palavra para isso. Mas a verdade é que consciência e enraizamento são coisas bem diferentes. Não é? E isso é muito importante nós a ensinarmos as pessoas que uma coisa é tu pensar sobre o que estás a sentir, outra coisa é tu estares mesmo a sentir o que estás a sentir. Yeah. Entendes? Há uns tempos vi uma descrição que eu acho que é fabulosa. Basicamente, nós temos que pensar na questão da consciência e do enraizamento da seguinte forma: imagina que tu tens uma casa, ok? E Certo. tu tens câmaras de vigilância nesta casa. Uhum. A consciência é tu ires às câmaras de vigilância e vês o que é que está a acontecer dentro da sala. Ok? Então é uma experiência cognitiva, não é? Mas o enraizamento é tu ires a cada uma destas divisões e perceberes o que é que está a acontecer lá. E isto é que é verdadeiramente difícil, e por isso é que as pessoas dizem assim: ah, sim, mas eu já sei o que é que eu estou a sentir. Ok, mas sabe aqui. Não sabe aqui. Porque Isso. passar para aqui é que mexe com esta hierarquia. Essa era precisamente uma pergunta que eu tinha, porque eu já tive muitas pessoas em consulta e muitas pessoas fora de consulta a dizerem precisamente isso. Eu já sofro com ansiedade há muitos anos, eu já entendi tudo sobre a ansiedade, eu já compreendi, eu sei como é que funciona, já li livros, já ouvi podcasts, já sei, mas continuo a sentir-me dessa forma. Ou seja, continuam presas no estado de luta ou fuga, não é? Uhum. Como é que tu olhas para isto? Ou seja, o que é que as impede de voltar ao estado de regulação e de segurança? Ou seja, o que é que as impede de voltar a subir a escada? Impede justamente o facto de elas não confiarem no próprio corpo. Porque a dada altura tu estás há tanto tempo num estado de ameaça, não é? Yeah. Porque é que tu has de acreditar que aquilo vai passar? Isso. Não é? Porque de facto não desaparece, não é? O Gabor Mate diz-nos isto num dos livros, que ele diz que a hierarquia do sistema nervoso era maravilhosa quando nós vivíamos na pré-história, mas agora só nos empata, na verdade. Sim. Não é? Porque nós não sabemos a diferença entre um Yeah. e-mail e um leão que vem a correr Isso. atrás de nós. Yeah.
Então é um bocadinho isto, não é? E de facto há outra coisa que nós vamos percebendo, sobretudo na psicologia, quando nos saímos um bocadinho daqui destes modelos mais clássicos, não é? E vamos para as terapias de geração, por exemplo, para tudo o que tem a ver com o corpo, que uma terapia para funcionar, ela precisa ter duas coisas, precisa de ser aquilo que nós chamamos bottom-up e bottom-down, não é? Que é trabalhar mente para o corpo e corpo para a mente. Sem isto acontecer, vai ser muito difícil sairmos da narrativa, porque a história, não é? Por exemplo, nós sabemos que o Estado leva à história, Uhum. não é? Mas a história também leva ao Estado. Exato, ou Isto é uma seja, o que pescadinha tu de pau queres na boca, dizer não é? é, quando tu dizes bottom-up e top-down, é nós temos que trabalhar os pensamentos para acalmar o corpo, mas também temos que trabalhar o corpo para conseguir acalmar a mente. É isso? Isso. E não é, Yeah. não é bem acalmar a mente, ok? Porque eu não gosto muito da palavra acalmar, Ok. ok? Yeah. Porque, Eu acho porque que ela isto é o nos. meu lado de marketing, que é tipo, esta, Acredito. esta palavra é fácil de toda a gente compreender sobre o que é que estamos a falar. Sim. Mas qual é a palavra que para ti faz mais sentido? É a tal segurança? É a palavra segurança e, sobretudo, esta questão de estarmos conscientes daquilo que nos está realmente a acontecer, não é? Quando eu sei que uma sensação é só uma sensação, não é? Que não vai acontecer nada a partir daí, que eu não tenho que acreditar em tudo que a minha cabeça me está a dizer, eu consigo me libertar de muito disto. Agora, se estamos a falar de uma pessoa que vive nesta condição durante anos ou décadas, esta dessensibilização vai ser mais difícil, até porque nós sabemos que a ansiedade, mesmo ela aparecendo na idade adulta, na grande maioria das vezes ela não apareceu na idade adulta só porque foi na idade adulta, Exato, não certo. é? Ela está relacionada com experiências mais precoces, não é? E do próprio desenvolvimento, porque nós não estamos aqui adultos de geração espontânea, não é? Temos todo um percurso para trás que influenciou o nosso sistema de crenças, a forma como nós lidamos com o mundo, com as relações, connosco próprios, por aí fora, não é? E temos uma tendência, de facto, para nos desligarmos de quem realmente somos como uma estratégia de sobrevivência, Eu não é? não sei se tu notas isto, mas há um padrão que eu tenho percebido nas pessoas que acompanho com ansiedade, que é como se elas ficassem presas do pescoço para E cima, ficam. não é? Porque, e não é só isto, quase que se torna um jogo político de do pescoço para baixo são demónios, do pescoço para cima é uma confusão, mas a gente vamos tentar organizar. É, E há o controle, não é? exatamente. Ou seja, eu ando aqui sempre hipervigilante, a tentar controlar todo o meu ambiente, a tentar controlar os meus pensamentos. Claro que nunca consigo. Uhum. E depois olho para qualquer, ou sinto qualquer sensação do corpo, e para mim isto é uma inimizade completa, que é o coração está a bater rápido, o que é que se está a passar? E depois vamos aos arquivos da mente, tentar perceber, pois isto foi o que me aconteceu naquele dia que eu tive que ir para o hospital, ou isto foi o que aconteceu àquela pessoa que teve um ataque cardíaco, então deixa-me cá começar a tentar fazer o máximo que eu posso para reduzir Sim. isto. Até porque se tu perguntares às pessoas o que é que as incomoda mais num processo de pânico ou de ansiedade, elas poucas te vão dizer que são os pensamentos, são as sensações físicas. Exatamente, que é engraçado. Só que elas ficam na mente. Isso. Não é? E de facto, o que vai acontecendo, não é? Quando nós começamos a lidar com as sensações físicas, começamos a tirar as capas todas que estão lá pelo meio. Porque há uma coisa muito curiosa: a nossa memorização destas experiências não é aquilo que nos aconteceu, mas o que nós sentimos enquanto aconteceu. E o que nós interpretamos sobre o que sentimos, ou não? Isso já é depois, Ok. ok? Ou seja, exato, ou seja, há um acidente de carro. O trauma não é o acidente de carro, é tudo aquilo que eu senti naquele momento ou logo após aquele momento, não é? Sim, e é a resposta física ao momento. E se essa resposta física for uma resposta que não está acompanhada, que não está cuidada, que não está finalizada, ela vai estagnar e vai criar problemas a longo prazo. Certo. Yeah. Ok? Ok, para resumir aqui um bocado esta parte que nós falámos, portanto, da hierarquia e da neurocepção, a forma como eu normalmente gosto de explicar o sistema nervoso às pessoas que sofrem com ansiedade é esta. Imagina que tu és um homem das cavernas, eu gosto sempre de voltar à psicologia evolucionária. Imagina que és um homem ou uma mulher das cavernas e estás na caverna e estás tranquilo, porque tens aqui comida, depois tens abrigo, está relativamente quentinho, está tudo bem, está tranquilo. Idealmente até estás com pessoas que gostas, portanto estás bem. Só que o que é que acontece? A comida vai-se acabar e tu vais ter que ir buscar mais comida, não é? Então
Tu sais da gruta, sais da caverna e aqui estavas no lugar seguro do sistema nervoso, não é? Uhum. Sais da caverna, começas a ir devagarinho, olhas para um lado e para o outro a ver se não há leões, começas a ir devagarinho em direção ao sítio onde sabes que vais ter que caçar e de repente aparece um leão. E tu desces a escada e estás no modo ansioso, não é? Isso. Portanto, no modo de luta ou fuga. Eu tenho que lutar com este leão ou tenho que fugir dele, idealmente fugir, penso eu. Então, depois tu começas a fugir, não é? Só que o que é que acontece? Volta e meia, tu não te apercebeste e fugiste para o sítio onde os leões estão todos. E tens 5 leões à tua volta. E aqui já não dá para fugir. Então tu só tens mais um recurso, que é ficar invisível, ou fingir de morto, ou poupar o máximo de energia. E aí entramos na resposta mais abaixo, a mais primitiva, que é o freeze, né? Que é o Sim. congelamento, que é o estar invisível, para tentar sobreviver. Provavelmente não vai funcionar, não é? Sei que Sim, sei que naquela circunstância, não. é muito provável que não, mas é o último recurso do corpo. Sim. Então nós muitas vezes no dia a dia fazemos precisamente isso, não é? Portanto, isto é a hierarquia. A neurocepção é eu ir percebendo tudo isto, é o ter o meu alarmezinho, sempre a perceber se o meu ambiente É como se interno tivéssemos e um alarme, eu externo. dou sempre este exemplo, é como se nós tivéssemos um alarme de incêndio, não Exato, é? Que está sempre à procura de pistas no meio ambiente e internamente exato. de coisas que podem ser potencialmente ameaçadoras, Isso. não E é? quando sente alguma, mete-nos num Sim. estado E aqui de... com uma questão que é, muitas pessoas que têm efetivamente processos de traumatização, elas nem sequer passam pela ativação, elas vão imediatamente à paralisação. Porque algures nesta história, não é? Foi-lhes sequestrada a capacidade de dar resposta. Ou E o seja, trauma não é isso podiam também. agir. Não conseguiam agir, sim. Ok, isso é curioso. Não é? Por isso é que muitas vezes quando fazemos estes exercícios, as pessoas estão a tentar, por exemplo, no exercício do mapeamento, em nós ajudarmos a pessoa a recordar-se de um momento, não é? Claro, num nível de ativação mais baixo, para também não a levar a ficar mais ativada, não é? E percebermos, mapearmos as sensações físicas. O que é que está a acontecer na tua respiração? O que é que está a acontecer no teu tónus muscular, não é? O que é que, o que é que a tua mente também te está a contar sobre isto, Sim. ok? E muitas vezes aquilo que nós vamos percebendo é que há algumas pessoas que só conhecem um estado, ou só conhecem a luta-fuga, ou só conhecem a paralisação, não é? E raramente E conhecem o raramente estado da conhecem o estado da segurança. segurança. Eu lembro que há uns tempos dei formação dentro da área do mindfulness e acabamos por fazer um exercício deste género e houve alguém que disse assim uma coisa muito curiosa. Dizia, eu descobri que sou uma pessoa que estou sempre relaxada. E eu É sempre... achei aquilo, eu pensei, vou deixar passar. Depois pensei, não, não vou deixar. Eu disse, coisa curioso. Então, mas explica-me lá isso. O que é isso? Está relaxado? Ela, "Pera, não tenho reação." Eu disse, eu acho que talvez fosse interessante investigarmos isso, não é? Porque talvez não seja relaxamento, mas a não reação já nos diz que há qualquer coisa nesse sistema nervoso que não está muito Isso. bem, É não o é? falso pacato, não é? Que é, parece que estou sempre calmo, Calmo mas como na uma verdade bomba. estou exatamente calmo como uma bomba, não é? Porque na verdade estou sempre num estado de... Eu até queria perguntar isto: quais são as consequências para pessoas que vivem nesse estado constantemente? Ou seja, elas acham que são funcionais no sentido em que, não, eu acho que estou sempre calma, não é? Portanto não têm bem a consciência de que Muitas isso se delas calhar até é mais estão o... dissociadas, Exatamente, há não é? mais essa dissociação. As consequências são o quê? É esta dificuldade de estar verdadeiramente presente, de habitar o corpo, de sentir as verdadeiras emoções da vida, ou é o quê? Sim, e não só, não é? Ou seja, muitas vezes as pessoas não estão conectadas com as suas emoções e, portanto, perdem uma capacidade de resposta riquíssima, que as nossas emoções servem para dar resposta àquilo que nos acontece, não é? Certo. E se nós nos empoderarmos delas, podemos ter vidas muito mais significativas e, não é? E mais inteiras. Não é? E paralelamente o que acontece em termos corporais, não é que esta segregação de hormonas de stress constante a longo prazo vai levar aqui a diferentes condições, desde questões de, não é, cardiovasculares, doenças autoimunes que também se vão manifestando a longo prazo, ou seja, isto não quer dizer que a pessoa tenha culpa de adoecer, Sim. mas é que o sistema está a tentar compensar de alguma forma, não é, aquilo que não está a ser processado. E muitas vezes há pessoas que têm questões de trauma, por exemplo, que nunca chegam a ter ansiedade ou ataques de pânico, têm doenças físicas. Isto é muito curioso. Yeah. Ou seja, há uma ligação, porque às vezes isto parece um bocado não é? Que é o quê? Mas como assim? Anda ansioso ou anda meio deprimido e depois fica com uma doença grave? Como assim?
Mas na verdade a ligação é muito mais química, fisiológica e científica do que parece, Sim, não é? se nós pensarmos, por exemplo, num pensamento negativo, não é? Uma distorção cognitiva, um medo, por exemplo, um pensamento que está, não é, mergulhado no medo, o que é que o nosso corpo vai fazer a isso? Isso é uma coisa que acontece dentro de nós, ou seja, é uma ameaça que vem de dentro. Então, sendo uma ameaça, o corpo vai reagir como se ela estivesse fora e tivesse que fugir. Portanto, Exatamente. vai segregar hormonas de stress, vai por aí fora. Portanto, isto vai aumentar o estado inflamatório do corpo e a longo prazo isto vai se manifestar em dores articulares, dores. As pessoas dizem sempre: a pior coisa que eu sinto são estas dores aqui, não é? Nos ombros, na Yeah, cervical. Tem muito a ver com isto, não é? sim. Com todas estas questões. Existe ainda um quarto estado do Hum. sistema nervoso e que se calhar liga-se um bocado aqui a esta terceira parte do sistema nervoso que é a da corregulação, né? E o quarto estado é o phoning, que eu não Uhum. faço ideia como é que se traduz. Eh, É quase eu uma não gosto muito da cooperação, palavra, né? a palavra mesmo à letra não é muito bonita, chama-se bajulação. Pois, ok, mas E se isto, calhar vamos lhe chamar uma uma cooperação, não é? cooperação, sim. Podes explicar o que é o fenómeno e explicar, mapear um pouco mais o que é que isso tem a ver com a corregulação? Olha, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi dentro de um contexto de uma imagem que era basicamente uma experiência na infância, não é? Em que o que é que acontece? Uma criança que viva, por exemplo, num ambiente altamente violento ou tóxico, não é? Ela aprende que precisa dos adultos para sobreviver, Certo, ok? Portanto, não vai conseguir fugir nem lutar contra estes adultos, ok? Mas a dada altura, porque as crianças aprendem, sobretudo, não é? Por aquilo que elas sentem, portanto, as nossas primeiras memórias são de facto sensoriais, não verbais, não é? Elas fazem uma ligação entre isto aconteceu, tive esta consequência, ok, vou fazer sempre isto. E então, esta quarta resposta vem muito de um lugar em que nós fazemos alguma coisa e fomos vistos uhum, e fomos validados, então vamos passar a fazer isto. O chamado people pleasing vem um bocadinho daqui, ok. Ou seja, o ok? agradar para E eu agrado conseguir para receber sobreviver. a sobrevivência, Se o eu amor, o que eu sei preciso. que se eu fizer uma coisa incorreta ou uma asneira, me vão bater. E se eu disser, quando eu fizer alguma coisa, dizer, ai, hoje estás muito bonita, ou olha, vou-te dar aquilo, ou hoje vou limpar o meu quarto, e me dissem assim, olha que bem, olha que lindo menino que tu estás a fazer isso, ok? Eu vou perceber, isto funciona, então eu vou passar, não é, um bocadinho à parte. E muitas vezes as pessoas dizem, aquela pessoa é muito bajuladora. Na verdade, isto não é uma característica da personalidade per se, não é? Tem a ver com uma questão de sobrevivência. Eu percebi a dada altura que aquilo funcionou. E isto traz muito sofrimento para as pessoas, porque depois elas não conseguem sair de facto daquele lugar, não Certo? é? Não conseguem dizer que não, não conseguem sair de situações difíceis porque muitas vezes no seu sistema nervoso a memória que há é se eu desagradar a esta pessoa, mesmo que já não seja a mesma pessoa com quem isto começou, a minha sobrevivência vai estar em causa. Nem que seja a sobrevivência Sim. E emocional, há não uma é? coisa muito importante que é, na infância há uma perda de uma coisa que é importantíssima, que é da dignidade. Quando nós perdemos a dignidade, não é? Nós perdemos os nossos limites e as nossas fronteiras. Então vamos nos tornar adultos sempre muito mais receosos. Eu não posso fazer isto, porque senão aquela pessoa vai pensar não sei o quê. Eu não posso fazer aquilo que o outro, porque... Quando tu Ok? dizes perder a dignidade, queres É dizer o é esta quê? sensação de que eu não sou digna de ser amada, eu não sou digna de Ok. ser suficiente, eu não Yeah. sou suficiente, eu não tenho valor, não é? Nós temos este discurso, eu tenho este discurso diariamente nas consultas das Yeah. pessoas que acompanho, não é? Eu não me sinto suficiente, eu acho que por mais que faça, nunca vai chegar, Yeah. não é? Porque é que aquela pessoa há de gostar de mim se, não é? Vem muito deste lugar. É óbvio que nem todas as crianças que estão em ambientes destes depois desenvolvem estas questões, Uhum. mas também existem crianças que vivem em ambientes que não são tóxicos nem são violentos e desenvolvem estas questões, Certo. ok? Yeah. Porque tem muito a ver, de facto, com esta estrutura emocional e com os recursos que as crianças vão tendo ao longo do desenvolvimento e com o facto de se sentirem vistas, Uhum. não é? Se nós estivermos os dois a conversar e eu estiver sempre a olhar para o outro lado, não é? Tu vais Yeah. sentir que eu não estou interessada em ti, nem na Certo. nossa conversa, Sim. não é? Isso. As crianças sentem isso. Por isso é que elas estão constantemente a chamar a atenção. Quando nós dizemos, esta criança é muito apelativa, ela está sempre a chamar a atenção. Não é a criança que é Yeah. apelativa. Nós é que não estamos a prestar atenção. Exato. Não é? Porque elas Yeah. não sabem isso, não é? Yeah. Elas têm uma necessidade muito grande de conexão. Como é que se gera isso nos dias de hoje? Porque esse muitas vezes é o meu desafio, que é, ou seja, muitas vezes o que é que acontece? O meu irmão, por exemplo, chega à casa e ele chega à casa cedo.
eu ainda estou a trabalhar. Conheço bem É? essa situação. Portanto, estou no telemóvel, estou a responder mensagens, estou constantemente a tentar gerir um bocado isso e olhar para ele e dizer, tipo, afirmar que gosto dele, que estou na presença dele, mas não estou. A Hum, verdade é esta, muitas vezes, não é? uhum, Como é que se gera isto e como é que. Acho que pode ser interessante perceber como é que uma criança, porque antigamente, né, ou seja, um adulto que esteja a ver isto agora e a pensar, mas isso não me aconteceu, na altura nem havia telemóveis, acontecia de outras formas, não é? Como é que uma criança recebe estes sinais de desatenção e como é que tu achas que no dia a dia os pais, os irmãos e as pessoas podem, mesmo no meio dos seus desafios e daquilo que têm para fazer, continuar a comunicar sinais de presença e qualidade na relação que têm com a criança? uhum. Sobretudo, contacto ocular é das Ok? primeiras Ok. coisas, não é? Mesmo o contacto físico, não é? As crianças são muito sensoriais. Esta coisa da segurança vem muito, não é? Não é por acaso que se diz quando os bebés nascem que o contacto pele a pele é das coisas mais maravilhosas que pode acontecer para o sistema nervoso delas, não é? E infelizmente sabemos que isso não acontece em muitas situações de parto porque há muita instrumentalização, muitas vezes, para que as coisas possam correr da melhor forma possível, não é? Mas de facto também pode ser importante que, se isso estiver a acontecer, nós fazermos uma sinalização do género: olha, eu estou a acabar de fazer isto, Uhum. olhos nos olhos, Certo? assim que eu acabar, já vou ter contigo. Ou já vamos fazer aquilo. Ou Exato. seja, a previsibilidade é das coisas mais importantes para o sistema nervoso. Se eu souber, não é? Por isso é que quando na infância nós batemos tanto na tecla das rotinas. Nós não queremos que os bebés durmam das X às X só porque sim, não Uhum. é? Yeah. Como eles não conhecem a noção do tempo, a previsibilidade das crianças ao crescerem, não é? E é assim que elas se organizam, é saber que, ok, o dia nasceu, eu já sei, a seguir vou lavar os dentes, vou tomar um pequeno almoço, vou-me vestir, a seguir vou para a escola. Ok, dentro da escola vem, não é? Estou nas brincadeiras, faço Yeah. o lanche, depois vem o almoço, já deve estar a chegar quase a hora de eu ir para casa. Yeah. E isto é uma questão de orientação. Quando nós temos crianças que não têm rotinas previsíveis, são crianças que se vão desenvolver com muito mais desorganização autonómica e, portanto, vão se tornar mais inseguras, vão estar muito mais inquietas, não é? E vão se tornar muito mais ansiosas. E nós até conseguimos ver isso nas pessoas que começam a entrar perto de estados depressivos ou com uma ansiedade muito disfuncional, não é? Que é as primeiras coisas que começam a acontecer, depois é o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? As primeiras coisas que começam a acontecer é as rotinas começam a ir pelo Claro, ar, começa a haver uma destruturação daquilo que é o sim. tempo. Eu costumo dizer em consulta: não adianta para nada nós estarmos centrados em técnicas se a coisa mais importante, que é a estrutura, não está. Se não há horas para adormecer, para acordar, se não há um pequeno almoço que se toma, se não há não é? Se não há um horário para sair, apanhar ar, etc. Isto é muito importante Yeah. de existir. Só depois tudo o resto é que pode vir em seguida. Nós só podemos compreender o que é que nos levou àquele lugar se nós tivermos uma estrutura. É a mesma Uhum. coisa, não é? Tu vais na estrada, vais de carro, se fores a pé, não vais lá chegar tão rápido, Claro. não é? E podem-te acontecer sei lá quantas coisas, não é? Mas há aqui uma coisa também importante que estávamos a falar um bocadinho que me faltou explicar e que eu gosto de dizer sempre isto às pessoas, que é o nosso corpo, não é? Ele tem esta memória que é extraordinária. Tu não estás a pensar nas coisas e estás a reagir, Uhum. não é? Então há um conceito que é o marcador biológico que foi cunhado pelo Damasio e ele diz-nos isto, que eu dou sempre este exemplo. Imagina que tu vais a passar na rua e Certo. estás a passar na passadeira, ok? Isto é uma explicação muito simplista, Uhum. mas para, Certo. para perceberem. Então vais a passar, olhas para os dois lados, não vês nenhum carro, atravessas a rua, ok? Passado 5 segundos, de repente aparece um carro, para imediatamente em cima de ti, Certo. ok? O que é que acontece? Tu olhas e o teu corpo vai reagir sem tu pensares, não é? Uhum. O coração vai começar a bater, ficas a tremer porque te assustaste, ok? Não aconteceu nada, passas para o lado da rua, voltas ao teu estado de segurança à partida, Yeah. ok? E passado umas horas ou dias, voltas a passar num outro lugar, numa outra passadeira e vais a pôr o pé na passadeira e o teu corpo reage. Porque é este instinto, não é? De há aqui qualquer coisa que já aconteceu e tu tens de estar atento. Isto é válido para tudo o que nos acontece. Certo. Aliás, isso é muitas vezes a forma como os ataques de pânico se começam a desenvolver, não é? Ou seja, eu tenho N histórias de pessoas. Uma delas, por exemplo, estava a ir ao supermercado, o coração começou a acelerar muito, eu não sei o que é que aconteceu, ou porque é que aquilo aconteceu, e a partir daí, sair de casa
Claro, era a representação exatamente. era esse marcador biológico, não é? Sim. Era a representação de, ok, eu estava fora de casa quando isto aconteceu, se eu sair de casa, isto pode acontecer. Ok. E aquilo que Isso é é a mais. parte final. Se nós tivéssemos ali um rio, não é? A nascente, a neuroseção, foi o que lhe aconteceu, Exatamente, não começa a é? perceber-se que há Depois qualquer vem o coisa que não está estado, bem, estado, não é? As emoções, o comportamento e a história. A história é o isso. fim. E aquilo que é mais interessante é que mesmo quando tu mudas a história, o resto muitas vezes ainda está lá, não é? Ou seja, tu Claro. tens que ir dessensibilizar, porque esta pessoa está em casa e ela sabe que não é por ter acontecido na rua que o problema é a rua, não Sim, é? ela sabe aqui. Exatamente, ela sabe aqui, mas o que é que tem que acontecer? Corrige-me se eu estiver enganado, não é? Mas ela tem que, obviamente, ganhar os recursos, entender, perceber como é que funciona o sistema nervoso, não é só dessensibilizar, olha, vai lá para fora e lida com isso, não, não é isso, mas tem que aprender os recursos, quando tiver as ferramentas para saber regular e perceber o que está a acontecer no corpo, para poder também permanecer com aquela sensação, porque eu digo sempre isto, a sensação vai voltar a acontecer, que Sim. isso fique claro, e quando a pessoa volta a ter a sensação, mas percebe que a navega de uma maneira relativamente leve, aí sim o marcador biológico muda, não é? Sim, ele não muda, ele perde o impacto, na Ok, verdade, não é? exato. Desintensifica. Sim, porque tu percebes a dada altura que não estás em perigo, não é? Uhum. Por exemplo, há alguns protocolos até do ponto de vista dos flashbacks, não é? Que podem ser utilizados não só no trauma, mas em algumas destas situações, que é ajudar as pessoas a perceberem onde é que elas estão. Não é? Porque quando aciona esta resposta, a tua mente já não está aqui a responder dentro de casa. Ela está Certo. como se estivesse no supermercado outra vez. Ok. Yeah. Ok? Ela não Certo. sabe onde é que Yeah. tu estás. Certo. Então é preciso trazê-la de Trazer volta. novamente para cá. Sim, e esse é um exercício muito poderoso, mas para se conseguir fazer isso, há todo um trabalho de psicoeducação também que é preciso ser feito e, sobretudo, esta relação com as sensações físicas. Se tu não te tornares familiar com aquilo que te acontece no corpo, tu não vais conseguir lidar com a ansiedade, porque uma coisa nós sabemos, uma vez que nós tenhamos um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade, a probabilidade dela voltar é enorme. Certo. Não é? O que muda é a forma como tu te relacionas com ela. E muito provavelmente ela não vai escalar. E então as pessoas dizem: já estou há décadas sem sentir ansiedade. Ela está lá na mesma, Sim. não é? Só que a forma como tu te relacionas com ela, não é? Yeah. É extraordinária. Mas eu tenho uma questão sobre isso. Há uns tempos eu falava com um amigo que teve teve uma história complicada. Ele foi à China e estava no mar e teve uma alforreca que se pegou às Meu costas. Deus. Pá, mas uma cena de uma cor, tipo, ele sentiu uma dor forte e quando foi a ver tinha a alforreca ali, teve que atirar, não é? E aquilo é azul, ou, já não lembro qual era a cor, mas era assim uma cor obviamente assustadora, não é? Coisas que nós não estamos habituados a lidar. E qual é que foi o problema? Lá também havia das venenosas Uhum. e ninguém falava inglês. Meu Deus. Ou seja, ele disse que esteve literalmente 3 dias sem saber se ia morrer, Acredito. não é? Porque foi aqui, foi ali, foi ao Imagina. hospital, exato, ou seja, foi ao hospital, não lhe conseguiram explicar, ninguém falava inglês, portanto, foram 3 dias numa crise de ansiedade, não é? Uhum. E eu lembro-me dele me dizer que a terapeuta dele, na altura, lhe disse: Olha, tu agora tens ansiedade, vais ter para o resto da vida. E eu queria disputar um bocadinho esta visão com uma questão que é: ele já teve, ele sempre teve, não é? Ou seja, ele não teve por causa daquilo. Aquilo foi a experiência mais intensa que ele teve com a ansiedade, e a partir de agora ele tem aquela ideia de que esta sensação representa um ataque de pânico e muito mais facilmente a ansiedade escala, não é? Sim. Mas a ideia Eu que eu até gostava de diria que desafiar. aqui a questão maior foi ele estar, não é? Não foi só a questão da alforreca, não é? É ele estar num ambiente onde ninguém o compreendia e o via. E isso provavelmente, se nós fôssemos fazer uma história, não é? Lá para trás, Sim. não é? Íamos encontrar situações se calhar muito semelhantes. E isso é que fez com que a sensação de Ui, eu não vou sobreviver, não é? E agora? Será que eu tenho alguma coisa? Será que, será que eu vou morrer? isto é engraçado. Se ele vir este episódio já tem trabalho para terapia. Ok, estou a perceber, estou a perceber. Pode ser ali um reflexo de algum Sim, tipo claro de. claro que A situação a em si é. situação, qualquer pessoa Sim. ficaria, mas é muito curioso nós olharmos para isto, não é? E percebermos se há mais histórias parecidas, Yeah. não é?
E quase sempre encontramos coisas muito Yeah. semelhantes. Mas então o que é que tu achas desta minha tese? Porque, que é uma tese muito leve, não é? Não é uma tese, mas ahm, desta ideia de que, ok, tiveste uma crise de ansiedade e agora tens ansiedade para o resto da vida. Eu Nós acho todos que temos é isso, ansiedade. exato. Ou seja, tu já tinhas, sempre tivemos, sempre vamos ter. Tiveste uma reação exacerbada, Exatamente, que te assustou muito e depois se claro. calhar tiveste E que mais, não é? depois o Freud chamava isso a compulsão para a repetição. Ela depois repete-se. Ok, exato. E Até é o tu que. encontrares o Ok, ponto exato. para a resolução. Não é? A cura é uma resolução do que se passa aqui dentro, não é tu ficares sem respostas ansiosas, não é? É suposto nós sentimos ansiedade, porque é essa ansiedade que nos mantém alerta e a fazer coisas. Agora, quando a ansiedade está num nível mais patológico, vamos dizer assim, que nos impede de fazer coisas, aí é que nós temos efetivamente que atuar, Yeah. não é? Só que não interessa, eu costumo dizer às pessoas, a terapia é importante, nós passamos técnicas, etc. Mas o trabalho entre as sessões é muito mais importante. Sim. Porque se tu não tens consistência, na hora H, tu vais para assim: ai, o que é que a Maria ou o Simão O me que era disseram para para fazer fazer? mesmo? Claro. Ai, a respiração, ai, mas Yeah. isto não está a resultar. Porque, claro, Yeah. porque o sistema não está habituado a ter esta prática e, portanto, Sim. não vai resultar. Isso é uma coisa que eu tento passar muito às pessoas. Tu sabes que eu sou instrutor de respiração, que é todo um conceito muito interessante porque, ou seja, para as pessoas nas minhas consultas e para as pessoas nos meus cursos, é tipo, aí olha, isso é espetacular, está-me a ajudar imenso. Para as pessoas que não percebem, os comentários são sempre: Meu Deus, já se faz dinheiro com tudo, agora ensinar a respirar é sempre engraçado. Mas há uma coisa muito interessante que eu tenho visto e refletido sobre isto, sobretudo relacionado com a ansiedade. Nós muitas vezes temos conhecemos as técnicas todas, o box breathing, temos o 478, temos uma data de técnicas Tudo brutais, glamouroso. exatamente, muito bom. Só que há uma forma como eu olho para a coisa que é, eu vou mais a fundo. Se tu no dia a dia não sabes respirar, ou Uhum. seja, se tu não respiras bem no teu dia a dia, não é? Portanto, se o teu dia a dia é passado a respirar pela boca, de forma rápida, de forma muito torácica, eh, ou até a fazer muitas apneias. Portanto, se a respiração não flui suavemente para a barriga, lentamente e levemente no teu dia a dia, vai ser muito mais difícil para ti. Para começar, vai ser muito mais rápido a escalar Claro. para momentos de ansiedade, porque se há um fator de stress, a tua respiração já está a um passinho de estar no seu auge de pânico. Sim. E além disso, é exatamente o que estás a dizer, vai ser muito mais difícil para a pessoa de escalar uma situação onde há ansiedade. Claro, Eu até ontem. porque, desculpa Diz, diz, interromper-te, diz. a respiração fica em apneia ou fica mais superficial por alguma razão. Claro. E enquanto a pessoa não descobrir porque é que está, a maior parte das pessoas nem sabe como é que está a respirar. Yeah, Então, antes de fazer um exercício de respiração, ela tem que saber como é que respira. yeah. Encontra, aí o mindfulness eu acho que funciona muito bem, que é nós ajudarmos a pessoa a descobrir como é que respira, não Ou é seja, qual é o forçar teu a nível respiração. basal, né? É isso. Se é uma Yeah. respiração mais torácica, se é mais abdominal, é muito raro encontrar pessoas até em consulta que façam respiração abdominal. Elas estão Sim, sempre aqui, na vida, na verdade, não sim. é? Sempre Sim. aqui, Yeah. não é? E isso é importante tu perceberes de, ok, estou a sentir-me estressada, como é que está a minha respiração Yeah. agora? Não é? Esta coisa da curiosidade, não é? De, Yeah. olha, deixa-me, estou aqui estressada, ok, o que é que está a acontecer? Yeah. Não é? O que é que a minha mente me está a contar sobre isto? O que é que está a acontecer no meu corpo, não é? Como é que está o Sim. meu coração? Como é que está, Yeah. não é? Como é que estão os meus braços? Como é que está a minha energia, não é? Eu estou muito mais hipervigilante ou não? E esse conceito, mesmo da questão do sistema nervoso, é nós aprendermos a desenvolver aquilo que chamamos a janela de tolerância, Uhum. que é aquele espaço interno, ele não existe, na Sim. verdade, não é? Mas é um espaço onde nós nos trazemos, não é? Para um lugar onde as emoções continuam lá a acontecer, Uhum. mas nós temos a capacidade para agir com elas. Agir com elas, não é Isso, reagir. São exato. coisas Nem é diferentes. eliminá-las, né? Nem é Eu até eliminá-las. ia Como é que nós podemos contar. eliminar a coisa mais extraordinária que nós temos? Sim, sim, porque imagina, se não há emoções, não há decisões, né? Como é que tu podes. Até existe aquele caso do. Como é que é? Phineas? Sim, Phineas, que era. Vou tentar explicar da melhor maneira possível. Portanto, ele era um construtor, se eu não estou em erro, e é um bocado gráfico, mas ele levou com uma vara no olho, né? E furou-lhe o olho e furou-lhe uma parte sim, do cérebro. E isso prejudicou a parte emocional do cérebro, ele deixou de ter emoções, né? Sobreviveu, milagre.
Só que ele tornou-se uma pessoa completamente diferente, não é? Porque não tem Claro. emoções, não conseguia tomar decisões. Houve vários efeitos secundários, mas um deles era este, não é? Que era ele não conseguia tomar decisões. Porque sem uma emoção, tu não sabes o que é que te faz sentir bem, o que é que te faz sentir mal, de que é que tu queres te afastar e para onde é que tu queres ir, Sim. não é? Isso faz sentido. Estava-te a dizer, eu ontem fui dar uma palestra e aquilo eram tipo, iam ser 300 pessoas. Então é engraçado, não é? Porque antes o corpo está a reagir muito. Mesmo eu tendo alguma experiência em falar em público, obviamente que eu fiquei ansioso. Claro. E depois às vezes é um misto entre ansiedade e entusiasmo. E nós temos muitas vezes aquela coisa de confundir as duas coisas e de ficar em pânico e de achar que, como eu estou ansioso, eu não posso ir dar a palestra porque não vou conseguir, ou porque não pode ser, ou não sei o Sim. quê. E aquilo que tu estás a falar da janela de tolerância faz muito sentido, porque o objetivo não é a tua respiração ser perfeita naquele momento. É tu conseguires utilizá-la de uma maneira que te permite estar num estado bom o suficiente para, mesmo com ansiedade, tu chegares lá Isso. e partires aquela merda toda. E isso é a coisa mais importante que as pessoas precisam perceber, que é a vida não vai melhorar só quando não sentirem ansiedade. Isso. Ela melhora quando aprendem que, apesar da ansiedade, é possível continuar a viver. Não é? Isto é uma grande chave. Eu, quando percebi isso, eu tenho síndrome de pânico desde os meus 16 anos. Quando eu percebi, foi muito tarde já, não é? Foi para aí em 2016, ok? Quando comecei de facto a estudar mais as questões do mindfulness, é que eu percebi que, então eu posso continuar a fazer as minhas coisas mesmo sentindo isto, não é? Eu lembro-me que nós fizemos um retiro e eu sempre, quando tinha crises de pânico, se estivesse num sítio muito amplo, não é? Que eu tinha agorafobia, entrava logo de imediato naquela sensação: vou morrer, vai-me dar qualquer coisa, não posso ficar aqui sozinha, não sei o quê. Então de repente dei por mim, nós estávamos aquilo era uma espécie de um convento. E havia um bosque lá ao pé, e a instrutora disse-nos: agora podem ir fazer uma caminhada consciente. E eu, de repente, quando dei por ela, estava completamente sozinha, ok? No meio de um sítio super amplo, cheio de luz, e eu pensei: não sei como é que eu vou voltar para trás agora. Yeah. Acho que vou-me sentar aqui. E comecei logo ali na hiperventilação, não é? Ok? E lembro-me perfeitamente de pensar, e aí o pensamento ajudou-me de facto, não é? Que, ok, eu não tenho que acreditar em tudo o que a minha cabeça me está a contar. E aquilo foi instantâneo, ou seja, eu comecei a perceber que, ok, eu pus a minha mão no peito e disse: isto é só o meu coração que está a bater mais rápido, isto são as minhas pernas que estão a reagir ao medo, a esta história que eu me estou a contar. E tudo começou e eu voltei. Fui lá para trás, voltei a estar com o grupo e tudo voltou ali a uma espécie de equilíbrio. E é isto que nós temos que saber, não é? De facto, o facto de nós estamos vivos coloca-nos nestas condições, invariavelmente, não é? E quando falamos, sobretudo, do trauma, tem muito a ver com estas questões, não é? Ele vai se desfazendo nos lugares onde nós nos vamos sentindo seguros. E o principal lugar de segurança tem que ser o nosso corpo. Sem dúvida. E Não é? fazendo aqui esta ponte, uma coisa que eu queria falar também era o intestino. Eu sei que temos. Não me avisaste que ias falar sobre isso. Portanto, como é que te estás a sentir sobre isso? É nervosa, muito nervosa. Não, mas obviamente, imagina, o meu conhecimento nesse sentido é quase nulo, portanto, qualquer coisa que tu digas é um brilharete. Portanto, Ai, podes ficar pronto. descansada. Não sei se as pessoas que nos estão a ouvir vão achar o mesmo. Exato. Mas eu tenho muita curiosidade porque é uma coisa de que tu até falas bastante nas redes sociais e de que eu percebo pouco, mas eu sei que o intestino é falado um pouco como o segundo cérebro, não é? Uhum. Podes explicar um bocado melhor isto? Eu sei que isto também tem um bocado de relação com o que estávamos a falar, a ligação mente-corpo, mente-corpo. Explica-me um bocadinho melhor como é que isto funciona e como é que na prática isto se associa aqui à questão da ansiedade, se associa. Fala-me um bocado sobre esta ideia do Olha, que é. é muito curioso porque se tu perguntares à grande maioria das pessoas que tu acompanhas com ansiedade ou com depressão, como é que é a função intestinal delas, vão dizer logo à partida que ou funciona a mais ou não funciona. Isso. Isto já nos diz muita coisa. O que significa que, como nós somos um todo, aquilo que nós ingerimos também vai influenciar a nossa saúde mental. Ok? E muitas vezes nós sabemos que há estados depressivos, ok? Que estão associados efetivamente a uma pobre saúde intestinal. Ok. Ok? Porquê? Porque é nas paredes do intestino, não é? Onde nós fazemos a absorção de muitos dos nossos neurotransmissores, sobretudo a serotonina. Ok. Ok? Ou seja, a Então, hormona, para explicar, né? A hormona do humor, podemos chamar-lhe assim. vamos lhe chamar É assim, não é? há Tem a quem lhe ver com a. chame uma das hormonas da felicidade, né? Sim, Mas pronto, só sim, sim, para perceber que regula o humor. sim. Né?
Sim, tem muito a ver com estas questões. Fora todo, imagina, se tu tiveres uma alta permeabilidade intestinal, ou seja, se o teu intestino não absorve bem os nutrientes, não te vai adiantar nada tomar vitaminas, etc., porque não vai haver uma boa absorção e, portanto, estas informações não vão contribuir para a tua saúde. Estamos a falar também de vitaminas de complexo B, magnésio e por aí fora, ou seja, é muito importante o facto de nós, por exemplo, agora já há alguns estudos que falam de uma coisa que se chama a psicobiótica, ok? Que são suplementos alimentares que se usam como coadjuvantes dos antidepressivos. Para quê? O antidepressivo funciona e depois os psicobióticos vão ajudar a saúde intestinal a melhorar, ou seja, são vitaminas, sobretudo do complexo B, que atuam ao nível do sistema nervoso, nos vão ajudar a melhorar o humor e a nossa condição também de saúde. Já para nem falar ômega 3 e por aí fora, ou seja, teríamos aqui muita coisa, não é? Mas Onde então o que tu estás de algum modo a dizer é que se uma pessoa tem depressão ou sofre com muita ansiedade, se o seu intestino não estiver saudável, vai ser muito mais difícil melhorar qualquer uma dessas condições. sim, ou seja, é muito importante nós sabermos que é importante fazer terapia, é importante ir ao psiquiatra se assim for necessário também, mas a questão da alimentação é igualmente importante. Uma alimentação rica, por exemplo, em açúcar, vai prejudicar a saúde mental também, ok? Porque vai impedir aqui uma série de questões, vai aumentar o nível de inflamação. Um intestino que esteja altamente inflamado, não é? E as pessoas muitas vezes nem se apercebem disso, não vai absorver os nutrientes da forma como seria suposto. Certo. Ok? E portanto a nossa saúde vai ficar em causa. Muitas vezes acontece, não é? Que as pessoas melhoram a sua alimentação e o humor delas também melhora. Eu noto isso, não é? Eu não sofro com nenhuma destas condições e eu noto isso perfeitamente, que é numa semana que eu como, por exemplo, muito mais açúcar, que eu sou um sweet tooth, eu noto que ando muito mais Claro. sem E energia, estamos penso a falar pior. da questão do intestino, mas não nos podemos esquecer de outro órgão também muito importante nestas questões da ansiedade, sobretudo, que é, por exemplo, a tiroide. Nas primeiras consultas eu pergunto sempre como é que está a função tiroideia? Porque muitas vezes acontece que as pessoas têm crises de pânico e de ansiedade e, na verdade, a base está numa disfunção da tiroide. Uhum. Isto é Explica muito lá melhor isso. curioso, não é? Porque, de facto, o que acontece é que as hormonas tiroideias, a tiroide é responsável, não é? Pelo equilíbrio hormonal do nosso corpo, não é? Portanto, é um órgão onde armazena, não é? E é responsável pelo nosso metabolismo. E, portanto, ao haver uma disfunção, há uma tendência, ok? Para, se tivermos um hipotiroidismo, um hipertiroidismo, haver aqui uma ligação com a nossa ansiedade. Ok? E já aconteceu, por exemplo, pessoas irem parar ao hospital com crises de pânico e depois quando vão ver o doseamento da tireoide, aquilo está, não é, de loucos. E Nota-se quando muito. melhoram, não é, quando começam a tomar a medicação, melhora, não desaparece, porque é óbvio que as coisas estão interligadas, ok? E se nós pensarmos, por exemplo, a tireoide é considerada por algumas pessoas dentro da área da psicossomática e por aí fora, como órgão do alarme. Se nós tivermos historial de trauma, ok? E se uma experiência for acionada a partir de algo que nós vivenciamos, a tireoide vai logo saltar cá para fora. Então é muito curioso porque quando nós conhecemos pessoas que têm problemas de tireoide e nós vamos ver historial na infância, é certinho, aquilo está lá tudo. Não é? Tem ou uma perda, ou uma sensação de abandono, ou uma hospitalização, ou qualquer coisa do género. Está lá. Ou seja, a nossa história acaba por mexer com a nossa biologia. Sim. Yeah. Ou seja, no fundo, nós até podemos ter uma predisposição genética para alguma questão, mas com a experiência, não é, certa, aquilo vai disputar uma resposta. Entendes? Por isso é que há pessoas que têm condições genéticas que nunca se manifestam Yeah. e outras que sim. Sabes uma coisa que eu estou aqui a pensar? Alguém que sofre com ansiedade está a ouvir isto e está a pensar. Então, quer dizer, eu tenho que aprender a respirar bem. Eu tenho que regular o meu sono. Eu tenho que cuidar do meu intestino. Eu tenho que cuidar da minha tiroide. Portanto, como raio por onde é que eu começo? Não é? Portanto, acho que há este. Eu gosto sempre de falar nesta base que é simples e direta: sono, alimentação, exercício físico, respiração. Isso. Se estas 4 coisas estiverem organizadas, tudo o resto muito mais facilmente está oleado para estar num bom sentido, não é? E nós, claro que não podíamos deixar de acrescentar terapia. Não é? Sim. Mas aqui assim a título
de wrapping up, porque eu acho que conseguimos tocar aqui em vários sítios que eu queria e acho que acrescentámos aqui bastante valor. Só há mais 2 perguntas que eu te quero colocar, ok? Portanto, estavas aí a falar da síndrome do pânico. Pergunta número 1, o que eu gostava de dizer, ou de saber da tua ótica. Está alguém a ouvir este episódio, alguém que sofre com ataques de pânico, tem ataques de pânico regularmente. Quando alguém está a ter um ataque de pânico, qual é que tu dirias que seriam os, sei lá, primeiros 4 passos que a pessoa deve fazer para poder voltar mais facilmente à segurança? Olha, eu acho que a primeira coisa é fazer terapia. Sem dúvida. Porque sem terapia é muito difícil que o que quer que seja que eu vá dizer vai funcionar, Uhum. ok? Porque se tu já estás num estado de tal maneira apreensivo, é a mesma coisa que tu estás nervoso e eu digo: "Oh, Simão, acalma-te. Isto vai, Sim, né, vais-te sim. passar." Calmar-me como? Então a primeira coisa que a pessoa precisa é da validação, dizer: "Ok, olha, eu percebo que isto está a ser difícil para ti." Então começa-me a dizer o que é que estás a sentir, como é que está o teu coração, não é? Começar a nomear as coisas, ok? Há uma técnica que se utiliza, por exemplo, na terapia somática, que é a pendulação, Uhum. que é tu ires de uma sensação desagradável para uma mais agradável, e é Ok. muito importante que as pessoas tenham um recurso deste género, não é? De, ok, aqui está a acontecer todo um mundo, Mas como é que ok? estão os pés? Mas e, por exemplo, a pessoa É, descalçar-se, pôr os pés numa superfície mais fria, por exemplo, exato. porque este contacto, não é? Por exemplo, a questão do gelo. Não é por acaso que nós dizemos para as pessoas porem um cubo de gelo entre as mãos, por exemplo, ou aqui na zona da nuca, Certo. porque o que é que nós queremos? Nós queremos que haja uma sensação física que se sobreponha a todas as outras. Há até algumas técnicas que se utilizam, por exemplo, com pastilhas de vitamina C, quando a Uhum. pessoa está de facto numa crise, não é, bem potente, em que a pessoa pega naquela pastilhinha e põe debaixo da língua, não vai morrer por ter uma overdose de vitamina C, tenham calma, mas o facto dela ser efervescente e dar aquela sensação quase parece que está a queimar na língua, não é? Uhum. Vai retirar a mente daquele lugar de controle. Certo. Não é? Então vai diminuir o suficiente para tu depois poderes ter outro tipo de resposta. Claro que há quem faça medicação em SOS e por aí fora. São sempre respostas paliativas, como qualquer técnica que nós possamos dar à pessoa. Certo. Porque o que é importante é a pessoa compreender desde onde é que veio isto. Uhum. O que é que aconteceu na minha história para o meu sistema nervoso ter guardado aqui esta memória e eu responder desta Certo. maneira? Ou seja, daí o ter que ir fazer terapia. Daí eu ter que fazer terapia. Agora eu vou dificultar-te a vida. Claro, vamos a isso. A pessoa até já decidiu que vai fazer terapia, mas hoje foi ao supermercado e está a ter um ataque de pânico, não é? O que é que ela faz agora? Bom, agora o que ela pode fazer, se ela não souber mais nada e tiver um recurso, por exemplo, na carteira como um comprimido, eu digo sempre: ninguém é menor do que ninguém, porque nós temos um bocadinho esta ideia, sobretudo, eu acho que a nível da população geral, de quem toma antidepressivos ansiolíticos que é fraco, Uhum. de todo. Mais vale nós tomarmos um comprimido e diminuirmos os níveis de ansiedade do que vivermos em constante ansiedade, porque isso a longo prazo é muito pior, Certo. ok? Para a nossa saúde. Portanto, se não tiver nada e tiver esse recurso, sou a primeira a dizer: ótimo, Victan, que for que a pessoa está a tomar. Caso contrário, será parar, efetivamente respirar e nomear as sensações e começar, por exemplo, a fazer aquele exercício de quantas coisas é que eu estou a ver agora? Estou a ver um candeeiro, estou a ver um microfone, o que é que eu consigo cheirar? Consigo cheirar o perfume daquela pessoa, o odor, por exemplo, sei lá, do pão quente. Então isto vai trazer a pessoa de volta para o aqui e para o agora, ok? Mas para quem não tem treino, este tipo de estratégias é muito difícil, não é? Muitas vezes na sessão eu ouço assim: epá, fogo, eu lembrei-me do que tu me disseste, mas Mas não afinal consegui, não não é? consegui. Respirei 3 vezes e não E deu. é do género: porque quando fazemos em sessão com a tua voz é muito mais fácil, não te posso gravar para depois. Já Sim, aconteceu, yeah, não é é? isso. Claro que Yeah, é muito mais sim, fácil. yeah. E sabes que na questão da medicação, eu faço sempre um caveat interessante. Quando nós estamos em sessão, se a pessoa tem ansiolíticos ou receitado por um psiquiatra ou alguma coisa do género, eu digo sempre, perfeito, excelente. Normalmente é mais em SOS, né? Eu digo excelente, perfeito, não há mal nenhum em tomar, mas saber sempre que esta parte da terapia é muito importante, porque se tu não fizeres a terapia, o que vai acontecer é que tu vais sempre achar, ou seja, tu nunca vais estar
a ganhar ferramentas para te regular. Então vais achar sempre, para o resto da vida, que sempre que estiveres ansioso tens que tomar um comprimido. É dar uma chance, na verdade. Exatamente. Yeah, yeah. Porque acho que é um bocado esta ideia que muitas vezes recorrer àquilo naquele momento, ok, mas se tu não estiveres a juntar ferramentas para depois conseguires sem recorrer àquilo, estás a fazer esta associação, não é? Claro. O classical Até te conditioning posso dar de... este exemplo, que é um exemplo pessoal. Eu, com 16 anos, comecei a fazer terapia porque tinha ataques de pânico e, entretanto, fui a um pedopsiquiatra que me receitou ansiolíticos. Aquilo deixou-me de tal maneira que eu tinha mais ataques de pânico quando tomava o ansiolítico do que quando não tomava, A sério? porque me dava a sensação, não é? Uma das sensações que eu tinha de pânico era a sensação de dissociação, ok? Portanto, eu tinha esta sensação mais de desrealização, ok? E despersonalização. Tinha muitas vezes a sensação que estava fora do meu corpo ou que o meu corpo se afundava no sítio onde eu estava. E o Isto é, comprimido amplificava isso. claro, isto é das piores sensações que alguém pode ter e que não é muito falado, ou seja, isto é muito importante haver alguém que nos explica que isto é uma coisa normal, é uma estratégia de sobrevivência. Quando a dissociação entra para nos salvar, na verdade, não é para nos pôr em apuros, ok? Mas é muito importante, sobretudo num cérebro em desenvolvimento como é o de um adolescente, que ele perceba, ok, que aquela sensação que está a sentir é de relaxamento e não de ameaça. É a tal questão que nós estávamos a falar, não é? Que às vezes confundimos o entusiasmo com a ansiedade Isso. e também confundimos o relaxamento e a ameaça. Exatamente, por isso é que as pessoas não ouviram, mas quando hoje nos encontramos eu te disse, não é? Tive uma experiência em que, ok, deram-me um ansiolítico que era para a coisa correr muito bem e o meu esforço foi o tempo inteiro, ok? Foi mesmo um esforço consciente, eu sabia que estava a ter nova, porque o meu corpo se recordava daquela sensação e o meu exercício foi pôr a mão aqui e dizer, Maria, isto é porque o comprimido está a fazer efeito, é isto que está a acontecer, estás neste dia, a esta hora, com esta experiência, a vivenciar isto. E isto é muito importante. Mas eu também só consegui fazer isto naquele momento de stress porque já tenho um trabalho para Esses recursos. trás. Sim. eh, Para dar contexto, ou seja, era sim, pré-operação, não é? pré-operação, sim, Pré-operação deram-te um pré-operatório. comprimido e tu de Sim. repente E eu estavas pensei que com... estava numa nuvem, que na verdade eu não estava habituada àquela. Porque lá está, alguém que tem de facto historial de pânico e de ansiedade tem uma necessidade de controlo do próprio corpo, não é? Saber Claro. que aquilo que está a acontecer é tudo normal. Ora, de repente, não é? Tu tens a sensação de que perdes os limites do corpo. E isso efetivamente recordava essa experiência de dissociação. Maria, última pergunta. Vamos a isso. Enquanto psicóloga, 3 dicas que tu dás a alguém que sofre com ansiedade. Olha, acho que muito daquilo que foi dito aqui, não é? Primeiro, conhecer bem as sensações corporais, não é? Depois, saber que mais de metade daquilo que nós pensamos não é real, não é? Então, encontrar nem que seja uma espécie de um mantra, não é? Dizer, eu não tenho que acreditar nisto, porque isso é muito importante, não é? E saber que a ansiedade, ela não dura para sempre. Ela passa, não é? Nós sabemos que tem aquele pico, não é? É um Mas estado. que nós continuamos depois disso e que esta relação com sentirmos cá dentro e sermos mais autocompassivos, não é? Sermos nossos amigos é muito importante. Não é sentir pena de nós, não é? Eu dizer, poxa, caramba, mas olha, aquilo que tu viveste lá atrás foi mesmo muito difícil. Como é que tu agora não havias de sentir isto, não é? E tu podes pensar, sim, mas eu sou um adulto. O que interessa? Não, o teu cérebro não sabe, não é? Então, se calhar o último conselho que eu dou sempre na terapia é aprendermos a tornar-nos no adulto que nós precisávamos na infância. Nós agora é que temos que ser esse adulto, não foi mais ninguém cuidar de nós. Mesmo aquelas médicas que cuidaram de mim, elas representaram alguma coisa, mas a minha adulta é que percebeu aquilo também, Yeah, não é? claro. Porque se eu não tivesse outra estrutura, se calhar eles podiam estar a dizer aquilo e eu achar, olha, estão a gozar comigo. Até desconfiavas, E né? desconfiava, Yeah. não é? Então isto é muito importante, não é? Nós podermos ir desfazendo estas bolhas, não é? Intensas de ansiedade e de medo. E uma dor partilhada é sempre metade da dor. Muito obrigado por Obrigada a eu, partilhares esta Simão. dor de podcast comigo. Obrigado pela tua presença, Obrigada a Maria. eu, Simão. Obrigado.